Você já parou para pensar na importância dos professores na nossa vida? Eles são os arquitetos do futuro, moldando mentes e preparando a próxima geração. Mas você sabia que muitos professores enfrentam uma grande burocracia quando chega a hora deles se aposentarem? Imagine só, se dedicar décadas da sua vida à educação e no final não saber como garantir um descanso digno. Se você é professor ou conhece este vídeo é para você. Vamos desvendar o mistério da aposentadoria por idade para professores e ainda mostrar o caminho para um futuro mais tranquilo. Então fique com a gente até o final, porque as informações que você vai ouvir aqui podem ser a diferença entre uma aposentadoria tranquila e um futuro incerto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o David da Pereira e Sá Advogados e aqui te ajudando a conquistar a sua aposentadoria dos sonhos. Não é uma qualquer aposentadoria, mas a melhor aposentadoria com dicas infalíveis. E hoje temos um tema muito especial e de extrema importância, que é a aposentadoria por idade dessas pessoas guerreiras, os nossos professores. Então, se você é professor, esse vídeo será um guia para você. E se você conhece algum professor, o que a gente pede? Compartilhe esse vídeo com ele, porque certamente vai ajudá-lo muito. Vamos junto fazer a diferença na vida desses profissionais incríveis, ok? Então vamos começar aqui. Primeiramente, você sabia que os professores podem se aposentar mais cedo em relação a outras profissões? Exatamente. Devido ao desgaste físico, aquele desgaste emocional que está presente na profissão, existem regras específicas para a aposentadoria de professores. Mas por que isso? Por que essa diferenciação? Bom, a resposta é bem simples. O trabalho de um professor ele é muito árduo, ele é muito desgastante. Imagine só você ficar em pé por longas horas. E não só isso, lidar com diferentes personalidades e ainda ter que manter o foco na educação de qualidade. É um desafio, você não acha? Então é por isso que se justifica esses profissionais se aposentarem mais cedo. E agora vamos aos detalhes técnicos. Os requisitos para a aposentadoria por idade variam se você começou a contribuir antes ou depois da reforma da Previdência, que aconteceu em 2019. Por exemplo, para os homens que começaram a contribuir após a reforma, os requisitos são o seguinte: 60 anos de idade com 25 anos de contribuição na atividade de professor. Para as mulheres, são 57 anos de idade com 25 anos de atividade como professora. Antes da reforma, era exigido apenas um tempo mínimo de contribuição, que no caso era 25 anos para as mulheres, e para os homens o tempo mínimo era de 30 anos de contribuição, sem a necessidade de se ter uma idade mínima. Tá? Essa questão da idade mínima ela foi implementada com a reforma da Previdência. Quando a gente aborda esse aspecto, alguns professores ficam na dúvida. E uma das principais perguntas é a seguinte: então não consigo mais, eu atualmente não consigo mais me aposentar com aquela regra anterior? Sim, existe alguns casos que é possível você pegar a regra anterior. E aí nós estamos falando da regra do direito adquirido. Para você ter direito a essa regra, o que você precisa comprovar? Que já preenchia os requisitos mínimos necessários antes de 2019. Ou seja, você vai fazer o seguinte cálculo: você, professor, se até 2019 você tinha implementado o tempo mínimo na aposentadoria, o tempo mínimo de atividade como professor, então você vai se enquadrar na regra de direito adquirido e não precisará comprovar uma idade mínima. Tá? Então, aqui já temos dois aspectos. A regra atual, onde nós comentamos que existe aí uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição, e temos a regra anterior, onde bastava apenas comprovar o tempo mínimo de atividade como professor, sem
a necessidade de uma idade mínima. Aqui é a regra que está atualmente e só vale, e aí eu quero tranquilizar você, só vale para quem começou a contribuir depois de 2019. No caso, a geração que está surgindo agora, né? Os novos trabalhadores que começaram a contribuir após o ano de 2019. Para você poder se valer das regras antes da reforma, então você vai ter que utilizar o direito adquirido e para utilizar você precisa comprovar que fechava todos os requisitos antes de 2019. E aí surge uma terceira dúvida, né? Então tem aquelas pessoas que já contribuíam antes, então não vai entrar na regra nova. Tem aquelas pessoas que não conseguiram implementar os requisitos antes de 2019, mas que já recolhiam e não fechou o tempo necessário e ficou nesse meio de campo. O que fazer? Aí nós temos uma regra específica que daqui a pouco nós vamos estar abordando ela, tá bom? Até aqui tranquilo? Me diga uma coisa, você sabia dessa alteração? Você sabia que era necessário essa idade mínima? Deixa aqui nos comentários para a gente poder também saber um pouco mais sobre a sua situação. Outra questão importante, você também sabia que existem diferenças nas regras de aposentadoria para professores da rede pública e da rede privada? Exatamente, se você é da rede pública, por exemplo, além dos anos de contribuição, são necessários também 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que vai ocorrer a sua aposentadoria. Então, uma informação muito importante, que são mais esses dois requisitos que devem ser levados em consideração. Agora, se você já estava contribuindo antes da reforma da Previdência, não se preocupe, vamos falar dessa regra que eu havia comentado anteriormente, que é a chamada regra de transição, que pode ser mais benéfica para você. Por exemplo, você pode se aposentar, uma das regras é a de pontos, regra de transição de pontos, que é a soma da sua idade mais o tempo de contribuição. Ou seja, se você por acaso complementar essa pontuação mínima, então você já consegue se valer dessa regra sem a necessidade de preencher a regra dos requisitos após a reforma da Previdência, que acaba sendo um pouco mais onerosa. Então, atento às regras de transição, que ela pode ser um diferencial para você. Dito isso, uma outra dúvida que surge é em relação a valores. Quanto que eu vou receber com essa aposentadoria de professor? Bom, o cálculo é feito com base em 60% da média dos salários recebidos durante o período em que você contribuiu, que deve ser no mínimo de 20 anos. Cada ano que exceda a esses 20 anos é acrescentado 2% na conta. Então vamos pensar o seguinte, você vai se aposentar, você se aposentou e comprovou 30 anos de atividade no magistério, ok? Feito isso, é considerado 20%, ou 20 anos, né? Esses 20 anos dá direito aos 60%, e aí o que exceder esses 20 anos, no nosso caso aqui específico, foram 30 anos, então exceder o que? 10 anos, tá? Então, para cada ano é acrescentado mais 2% naqueles 60%. Então, se nós temos 10 anos que excederam, então nós vamos ter um total de 20% a ser acrescido naqueles 60%. Então, a sua aposentadoria vai ser o seguinte cálculo, nesse caso específico, para quem fechou os 30 anos. Vai ser considerado a média dos seus salários, tá? Dessa média nós vamos ter um valor X. O valor da sua aposentadoria será 60% mais 20%, ou seja, 80% desse valor X, que é a sua média de contribuição, ok? Ficou com dúvida? Deixa aqui no comentário que a gente vai te responder. Agora que você já sabe como funciona, é hora então de reunir os documentos. Você vai precisar do seguinte, carteira de trabalho, tá? E também, muito importante, a declaração do estabelecimento de ensino onde você exerceu a sua atividade de professor. É muito importante nessa declaração constar a sua data de entrada e a sua data de saída, também constar que a sua atividade era de professor
e qual era o regime dessa atividade. Era com séries iniciais, ensino fundamental, enfim, isso é muito importante para poder fazer o enquadramento da sua atividade na aposentadoria. Outro aspecto relevante é o seguinte, é muito comum professores hoje da rede privada ter desempenhado funções em algum município na condição de servidor público, né? Uns 5 anos, 10 anos, enfim. Você pode estar utilizando também esse tempo. Para isso, você vai pegar um documento chamado CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, lá onde você exerceu sua atividade pública, né? Seja um município, seja até mesmo um estado, e você vai poder fazer a chamada contagem recíproca, ou seja, mesmo que você não tivesse recolhido para o INSS nessa atividade, você pode estar utilizando esse período e somando ao seu atual tempo de contribuição para poder fechar o tempo mínimo e assim conseguir a sua aposentadoria. E aqui agora eu quero te dar uma dica de ouro que vai te ajudar muito a respeito dessa aposentadoria. Como eu falei, não basta apenas se aposentar. Eu fechei o tempo mínimo. Você viu que o cálculo ficou um pouco mais difícil, tá? Então você tem que estar muito atento, porque uma vez que você fecha os seus requisitos, é muito importante, presta atenção nisso que eu vou falar, é muito importante que você, antes de você dar a entrada na sua aposentadoria, você verifique se não existe uma outra condição para você se aposentar. Por exemplo, às vezes você fechou o tempo em uma das regras de transição. Pode ser até mesmo que você tenha fechado o tempo mínimo na aposentadoria como professor, mas como você tem outros períodos fora de como professor, você pode inclusive fechar o direito de se aposentar numa aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Por que é importante isso? Justamente para você saber qual é que vai dar o valor, o retorno financeiro mais apropriado para o seu caso. Nós falamos de fato que a aposentadoria como professor, ela possui um diferencial em relação às outras aposentadorias. Porém, você deve fazer uma análise minuciosa para ver se de repente uma outra modalidade não pode ser muito mais benéfica no seu caso. Em análise que temos feito durante nossa experiência, a gente observa que ela pode se enquadrar em várias modalidades diferentes com valores diferentes. E detalhe, existe a possibilidade de, em uma certa modalidade de aposentadoria, você receber um valor X e numa outra modalidade de aposentadoria você receber um valor 2x, quase o dobro, às vezes quase chegando no triplo. Para você evitar se aposentar com pior benefício, o que nós recomendamos? Você traçar um planejamento previdenciário, um planejamento de aposentadoria. Esse é um serviço que muitos advogados fornecem e que vai te auxiliar a receber o seu melhor benefício. Se você quer saber um pouco mais a respeito desse planejamento de aposentadoria, nós estamos deixando aqui embaixo, no link nas descrições ou no primeiro comentário, um conteúdo que nós preparamos, onde a gente explica exatamente como funciona esse planejamento previdenciário e o que ele pode proporcionar para você. Um detalhe que eu já antecipo é que ninguém poderia se aposentar sem antes ter um planejamento previdenciário em suas mãos. Voltando aqui ao vídeo, uma vez cumpridos os requisitos, uma vez feito o seu planejamento previdenciário, escolhido qual que é a melhor modalidade, agora chegou a hora de entrar com o seu requerimento. Primeiro, certifique-se que você vai ter toda a documentação em mãos, tá? Se eventualmente estiver faltando, antes da entrada, já providencie essa documentação especificamente a respeito daquelas declarações que nós comentamos. A partir daí, você tem que fazer o seu requerimento através do aplicativo Meu INSS. Também pode ser feito por telefone ou presencialmente, mas usualmente tem sido utilizado o aplicativo Meu INSS, onde você pode fazer os seus requerimentos. Ali você vai apresentar os seus documentos pessoais, também vai apresentar essas declarações, a sua carteira de trabalho e, muito importante aqui, fazer um requerimento por escrito. É opcional, mas aqui tem se revelado como algo que faz a diferença. Você requerer informar
que você está pedindo a sua aposentadoria como professor e colocar os seus enquadramentos, se possível, colocar até mesmo um cálculo feito por você ou extraído do seu planejamento previdenciário, informando ao INSS que você requer exatamente aquela aposentadoria. Feito isso, apenas basta esperar a análise por parte do INSS, que não costuma, para esse tipo de benefício, ser tão demorada assim como é em relação a outros benefícios, tá? E se eventualmente seu benefício for indeferido, seja por algum motivo, algum documento, alguma informação, enfim, ou um erro mesmo do INSS, o que você deve fazer é procurar ingressar com um processo na Justiça Federal para poder ter o seu direito reconhecido. E aqui agora vai uma dica muito valiosa para você. Você que tá na véspera de se aposentar e quer um aprofundamento nesse tema, nós preparamos um vídeo muito especial onde a gente traça os detalhes a respeito da aposentadoria do professor e que vai valer muito a pena você assistir antes de começar a pensar na sua aposentadoria, porque ali a gente dá dicas valiosas e para você poder acessar esse conteúdo é bem tranquilo. Nós vamos deixar aqui no final, ó, aqui do ladinho, aqui, ó, desse lado aqui, esse vídeo, basta você clicar e você se aproveitar de todo o conteúdo que nós preparamos. Meus amigos, professores, professoras, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e até o próximo. Forte abraço.